Olá! Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Mudam o Jogo, episódio de número 3. Esse é um espaço voltado para mulheres inspiradoras e potentes que vêm compartilhar conosco suas histórias, seus conhecimentos da vida empreendedora, com o objetivo de incentivar mais mulheres a entrarem para esse time. E hoje trouxemos para vocês uma empresária maravilhosa, casada, mãe de 2 princesas e já empreende há alguns anos. Ela vem compartilhar conosco sobre transição de carreira, que é uma realidade cada vez mais comum para quem busca propósito e realização profissional. Com vocês e para vocês, Priscila Mello! E pela presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai ser bastante agregador para essas meninas aí que estão esperando ouvir as tuas histórias, né? Tuas histórias que são tão inspiradoras. Verdade. Eu que agradeço pelo convite, né? É uma honra estar aqui, né? E poder passar um pouco da minha história aí para quem está começando a empreender também e quem já deu uma Já caidinha, tá aí, mas né? a gente... Alavancar. É verdade, isso mesmo. Priscila, fala um pouco pra gente da tua vida empreendedora. Quando começou? Eu sei que são muitos longos anos, né? Que você está aí na carreira com vários nichos. Fala aí de toda a tua história, toda a vida empreendedora. Eu comecei vendendo roupa para amigas minhas. E nisso, na época, eu comecei também a vender roupa muito para pessoas de banda. E foi aí que eu comecei a crescer, como Priscila Senna e outros artistas. E sempre ela ia em programas, falava o meu nome, dizia que a roupa é de Priscila, não sei o quê. E nisso eu fui crescendo no meio de artístico com bandas. Depois de um tempo, eu resolvi, não, já estava assim, roupa já chegou os japoneses, os chineses, né, aqui no Recife, começou a botar as roupas muito em conta, muito baratas. Então já não vendia como eu vendia antes. Que hoje é um grande desafio, né? Essas lojas que estão Exatamente. chegando aí. Aí eu fiz o quê? Eu peguei e comecei a vender Melissa, que era um lançamento, e eu comecei a vender Melissa, e de Melissa eu comecei a vender Havaiana, e nisso fui crescendo aos poucos. Chegou um ponto que quando eu comecei a vender tanto que eu já não dava mais conta só, que foi aí quando meu marido entrou no jogo, para começar a empreender comigo, porque via que o CLT era uma opção boa, mas o empreendedorismo seria bem melhor do Melhor, que o com certeza. CLT. Aí eu não tinha dinheiro nenhum, coisa de Deus mesmo, não tinha dinheiro nenhum, sendo que aí o meu marido, nessa empresa que ele trabalhava, tinha a rescisão que ele tinha que receber, então ele depositou todo esse valor, me deu esse valor para eu empreender. E na época eu comecei, eu creio que era com R$ 2.000, que era pouquíssimo para abrir uma distribuidora, mas fui embora. Botei Deus na frente, É acreditar, né? acreditar, a gente não tinha carro para fazer entrega, não tinha moto, não tinha nada. Ele fazia as minhas entregas de ônibus, a gente botava uma sacola preta para o povo, os vizinhos não ver o que era dentro da sacola e ia-se embora para os metrô é, entregar. E nisso a gente foi crescendo aos poucos, ele saiu do trabalho dele e a gente se juntou e foi aí que deu o crescimento e tudo que a gente tem hoje foi através realmente dos calçados, né? Depois chegou um tempo, os calçados abriu novamente, os chineses veio novamente e começou a botar calçado muito em conta, porque os fabricantes se juntaram com eles, né? Que é Nova Serrana, que é a terra do calçado, se juntaram com ele, trouxe para Recife, então a gente já ficou, não vendia como antes, mas também já tinha construído o que era para construir. Aí eu tive a brilhante ideia de vender carne, que é que o povo não vai deixar de comer carne, né? Com certeza, com Graças certeza. a Deus a gente conseguiu abrir nossa loja, né? Que fica no centro comercial de Ouro Preto. Hoje em dia a gente tem bastante cliente. Então, assim, a gente queria saber como foi a ideia assim, de sair de calçados e ir para o ramo de alimento, mas em específico carne, porque a gente sabe que é um desafio muito grande, principalmente quando são nichos diferentes, né? Como foi para vocês assim? Ah, vou mudar agora, vou para esse nicho. De como surgiu essa ideia? Então foi bem desafiador, de verdade, porque totalmente diferente. Porque roupa,
puxa calçado. Então, é um nicho, né? Bem mais Bem parecido, né? parecidos, né? Porque quem compra roupa, compra uma sandalinha. Vai precisar do Mas quem compra roupa não calçado vai para poder comprar, não vai complementar. comprar carne. Isso. Então, a gente já estava, os calçados já não estavam dando muito certo, e tinha uma conhecida minha que ela já fazia parte de um ramo de alimentos, não era carne. Na época, eu comprei esse delivery dela, sendo que quando chegou lá, a gente viu que não dava um rendimento como a gente pensava que dava esse rendimento, esse rendimento. Então, eu fiz o quê? Eu disse, rapaz, não vai dar certo aqui não, a gente pagando funcionário, e tinha várias despesas. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos vender carne. Então, a gente começou a criar esses kits churrasco, né? Se inspirou em outros vendedores, claro. E a gente começou a se inspirar no nosso próprio nicho de venda, para, tipo, atrair algo que atraísse ao público, que foi quando a gente começou a fazer esses kitzinhos de carne a partir de R$ 99,99, que era muito atrativo para quem gosta daquele churrasco topado, né? Então a gente daí começou a crescer. A gente pegou essa empresa, não tinha. Assim, como eu posso explicar? Não é que fosse uma empresa falida, mas uma empresa que para o custo de vida da gente não dava resultado. Então foi aí que a gente partiu para vender realmente carne. Aí antes a gente vendia Danone, essas coisas mais do dia a dia, mas não dava um rendimento como Esperado, né? esperado, como era para ser. Então, a gente sabe que tudo que a gente faz, existem muitos desafios, né? E a gente, principalmente quando é um desafio de transição, quando é sair de um nicho para ir para outro. E qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram, assim, nessa transição, nessa trajetória de vocês? O maior desafio para a gente foi que a gente saiu de algo que a gente não que a gente conhecia muito bem, foi para algo que a gente não conhecia nada. E o recomeço é bem difícil. Foi quando a gente comprou um delivery e esse delivery não deu muito certo. Por quê? Porque ela vendia as coisas que não batia com a nossa renda que a gente tem hoje. Então, lá dentro, a gente já estava nesse desafio, teve percas. A gente teve percas nesse delivery, infelizmente. Outras pessoas até desistiam, né? Com certeza desistiam de verdade, né? E esse grande desafio da gente foi lá dentro, a gente não tinha muito o que fazer. Aí foi quando veio a ideia de vender carne. Aí a gente começou a vender os kits churrasco, que eram os kits bem atrativos, que era kit churrasco a partir de R$ 99,99. Vinha uma peça de carne, corte de frango, linguiça, e grátis a gente dava um carvão, uma farofa. Então, chamava atenção ao público. Nisso, a gente começou a crescer novamente, né? Tivemos percas grandes, e o desafio maior ainda foi quando a gente teve que entregar novamente esse delivery e voltar a recomeçar do zero. Eu voltei apenas de lá com a coragem, né? Deus na frente, a coragem, uma freezer e um notebook. Mais nada. Mas Deus foi tão grande na nossa vida que daí dessa freezer a gente comprou mais duas e foi crescendo. E hoje estamos com a nossa loja, né? Para honra e a glória do Senhor, estamos na nossa loja no centro comercial. Mas foi uma época muito, muito Difícil, né? difícil na vida da gente. Eu e meu marido, um olhava para a cara do outro e dizia, e agora? Sendo que a gente que é empreendedor, a gente tem sempre que renovar, tentar dar a volta por cima, porque assim, não que o CLT seja ruim, mas ainda eu prefiro 1000 vezes empreender. Então, quantas vezes for necessário, eu vou tentar, vou trocar de nicho, sim, porque a minha vida é empreender. E eu faço mais de 13 anos que eu empreendo. Então, hoje em dia, não é que eu diga a você, não trabalho mais para ninguém. Se precisar, trabalho, sim. Mas eu vou tentar, quantas vezes for preciso, empreender. Que eu acho que já está na veia. Já. E como a gente sabe que empreender já é bastante desafiador, aí já vem a gente empreender com o marido, que eu acho que o desafio é bem maior. Como é para você, assim, empreender com seu marido?
Então, empreender com o marido não é nada fácil, né? São duas cabeças diferentes, né? Dois pensamentos diferentes, mas também é um objetivo só, né? O mesmo objetivo que ele alcança, eu também tenho que alcançar uma meta só. Então, às vezes, se torna um pouco mais fácil. De vez em quando tem aquela coisinha, algo que eu não Os concordo, atritos, né? né? Aí Aquelas, acaba indo pro aquelas atrito ideias diferentes. Exatamente, aí acaba indo pro atrito, saindo do profissional, indo já pro casamento, mas no final dá tudo certo, né? Meu marido é um parceiro massa, de verdade. Ele é aquele cara que eu sempre digo assim, vamos. Ele, rapaz, não vai dar certo, ok? Mas vamos. Eu sempre digo que a gente tá onde tá, através dele também, né? Porque eu comecei, mas ele segurou na minha mão e a gente tá onde está hoje por Pela conta da minha cumplicidade força de muito de vocês, vontade né? e por conta também da determinação de verdade dele. Aquele cara que sempre está buscando o melhor, não só para mim, mas como para nossa família. Aquele cara que investiu no começo E e acreditou, acreditou em né? mim e deu certo, porque eu digo a você que eu fui distribuidora e muitos maridos, quando via a mulher crescer, já ficava com raiva. Já deixava de pegar os calçados dela lá, ela tinha que ir se virar sozinha, né? Porque nem todo homem quer ver o crescimento de uma mulher, não, porque já leva para o machismo, né? E tem homem que segura a tua mão e diz, bora, bora, e Tô com realmente você dá para certo. tudo. Exatamente. Meu marido foi a peça fundamental para eu chegar aonde eu estou hoje. Com certeza. Pri, eu queria que você desse uma dica aí às mulheres que hoje, com certeza, se inspiraram muito nas tuas histórias. Desse uma dica para aquelas que desejam começar e para aquelas que pensam também em mudar de nicho, porque mudar de nicho é querer mudar de propósito, querer ter uma ascensão profissional e até pessoal. Qual a dica que você dá para essas mulheres aí, para incentivarem bastante a entrar para o nosso time? A dica que eu dou é não espere o momento perfeito, né, para começar. Você vai começar com o que tem, né? Não espere também algo que eu sempre digo, não espere por ninguém lhe apoiar, porque apoio dificilmente você vai encontrar no caminho. Então, tu começa com o que tem, vai aos pouquinhos, medos. A gente vai encontrar medo, insegurança, que é um dos maiores desafios do empreendedorismo. Mas eu sei que se a gente for com fé, com garra, né, com determinação, que vai dar certo, pode ter certeza que você vai começar com um docinho, né, um brigadeirozinho e no final tu vai ter uma confeitaria, porque é algo, o empreendedorismo, ele é desafiador, mas também lá na frente eu tenho certeza que vai ser recompensador, de verdade. E o nosso podcast está chegando ao fim. Eu queria agradecer bastante a essa mulher maravilhosa, inspiradora. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, Pri, que assistiram, que vão assistir esse podcast, estão super inspirados, emocionados com a tua história. E com certeza vão ter muitas mulheres daí que vão dizer: agora sim, agora eu começo, porque eu sei que pode dar certo. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço, né, pelo convite. É uma honra, né? Quando eu recebi o convite, eu digo, Jesus, logo eu. Mas é uma honra estar aqui, né? Agradeço de coração pelo convite. E vocês que estão aí, gente, que quer começar a empreender, diga a vocês, só vai que vai dar certo. Então é isso, gente. Se inscrevam no nosso canal, sigam lá o nosso Instagram, sigam também o Empório Ribeiros Frios, para vocês aí que vão assistir a Copa, né? Vão precisar de um kit churrasco aí. Eles estão lá super preparados para atender vocês. Obrigada por estarem conosco. Próxima semana terá mais um super episódio. Até mais. Tchau, tchau.